Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos desenvolver juntos um layout da Luana, que eu particularmente eu gosto muito. A última identidade que a gente realizou para ela, cara, eu acho que foi muito top. A gente veio numa versão mais white, mais branca, que antes era uma versão mais dark, mais black. Que, cara, para mim desenvolver esse layout aí foi um pouco corrido na época, mas, cara, foi maravilhoso. É top demais. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos bastidores, tá? Mas nesse vídeo em específico eu vou só implementar a página, coisa simples de uma sessão, porque eu quero mostrar como funciona aqui os bastidores, como que a gente faz o desenvolvimento das páginas, fechou? Então isso serve tanto para a Luana quanto para outros clientes que a gente também desenvolve no Webflow, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer hoje. O que a gente vai fazer hoje aqui, ó. É esse cara aqui, esse camarada. Cara, essa versão branca, fala a verdade, é top, né? Eu fiquei meio cético no começo, mas, cara, muito bom, ficou muito top. Então, gente, vou mostrar pra vocês. Um layout simples, a gente vê que é texto de um lado, logo, né, H1, cara, um subtexto ali, subtítulo, um botão de chamada e um textinho embaixo. Cara, coisa simples, a gente mata muito rápido. Mas eu gostaria mesmo de apresentar pra vocês como a gente pensa, como a gente faz, tá? No modo desenvolvedor aqui. Então, vou voltar pra onde a gente estava. Vou ficar aqui no cantinho da tela de vocês e vamos junto desenvolver essa parada aí. Então, beleza. Antes de mais nada, cara, pra gente desenvolver e sair criando o layout, a gente precisa primeiro entender o que a gente quer. Então, a gente vê que é um texto de um lado, certo? Uma imagem no fundo, seção. Essas imagens aqui, esses bullets, não vai ter animações, então a gente consegue puxar ele junto com as imagens, não precisa puxar separado. Caso eu queira, massa, Marcos, que a gente consegue desenvolver algo, uma animação aqui, consegue. A gente teria que puxar ele separado das imagens, mas hoje, como é algo mais simples, voltado para implementação, algo mais didático, cara, a gente vai desenvolver assim, tá? Puxando as imagens no fundo e bora lá, let's go. Então, galera, tá aqui separado, deixei separado aqui bonitinho. Eu já puxei as imagens. E onde a gente faz esses camaradas? A gente utiliza isso aqui, galera, Webflow. Excelente, top demais, maravilhoso, super recomendo, uma hospedagem maravilhosa da Amazon. Então, cara, quem puder, tiver uns clientes bons aí, quiser utilizar, muito top. Fechou? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos olhar o layout. Cara, eu já vejo o seguinte, antes de eu começar qualquer coisa, a gente vai olhar aqui, ó, as fontes são a Poppins que a gente vai utilizar, as duas são as Poppins, só aqui dentro do botão que é a Montserrat, correto? E aqui embaixo também é a Poppins. Coisa simples, galera. Como que a gente vai fazer? Vamos preparar nosso ambiente? Vamos dar um renomear aqui, body. O que eu estou fazendo aqui? Estou renomeando meu body. Vou deixar específico que é dos desafios Luana. Vou colocar DF Luana. DF Luana. Pronto. Desafio da Luana. Pronto. Fechou. Cara, o Webflow, ele é uma parada muito boa de desenvolver, cara. Super recomendo vocês. Então, antes de mais nada, a gente tem que preparar o nosso main wrapper. O que é o main wrapper? Tudo que está dentro do main wrapper, ele é o nosso conteúdo principal. Então, ele vai carregar, ele tende a carregar mais rápido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar como main wrapper, aqui no CSS, main wrapper, já era. E vou vir aqui em settings, configurações e vou renomear essa tag. Eu vou classificar que ela é main, que ela é uma parte principal. Questão de semântica, o HTML a gente já configura certinho. Questão da tag também. Então vamos lá. Depois que a gente configurou isso aqui, vamos adicionar uma seção, uma section, que vai ser a nossa header. Renomear a seção, header df, deixar assim. Nessa header, o que a gente vai querer? O nosso width vai ser 100%. E nossa altura dessa seção vai ser 750 pixels. Ou melhor, vamos colocar 100 VH. Vou colocar 100 VH. Tá, provavelmente vocês não estão vendo nada ainda, mas já está funcionando. Antes de eu puxar os textos, galera, eu vou voltar aqui, ó. É só vocês selecionarem aqui.
eu vou clicar aqui e vou mudar as configurações. Eu não quero que carregue a Arial quando a pessoa acessar. Eu preciso que ela carregue logo a fonte que eu preciso. Então a gente vai clicar. Ela estava aqui antes, tá? Tá vendo? Tá azulzinho. A gente vai clicar aqui no Body DF Luana. Clicamos aqui, a gente vai colocar aqui a fonte que a gente quer. Qual que é a fonte principal do site? A fonte principal do site é a Poppins. Aí se tiver outra fonte, se uma página tiver duas fontes, cara, sempre vai prisar pela maioria. Pô, a Poppins ela é a que está mais sendo utilizada na página, é a Poppins que vai ser a nossa fonte. Caso tenha outra fonte, por exemplo, a gente tem nesse caso a Montserrat, a gente configura direto no botão a Montserrat. Tá? Eu vou colocar aqui também já o tamanho de fonte que eu quero, eu vou querer 18 pixels. Vou colocar o line height, que eu vou deixar 130%. 180%. Opa. Aí, 180%. Qual que é a cor da fonte padrão? Ela tá no 0202 de 70%. Então, cara, 020202, certo? Eu vou deixar em 70%. Coloca aqui 70%. Aqui eu tô configurando apenas a fonte, tá? Aqui, ó. Outra coisa importante. A gente sabe que o nosso fundo ele é no branco, tá? Nesse caso aqui eu não vou mudar, tá? Eu vou deixar ele já em white. Eu vou deixar ele no branco, tá bom? Mas eu vou... Por exemplo, se uma página for no site escuro, se for uma pegada mais dark, uma pegada mais black, o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar isso para o dark, tá? A gente já configura, já deixa o fundo preto, correto? Mas não é esse caso, eu vou deixar no branco mesmo. Então deixando no branco, então fechou. Configuramos isso, agora a gente consegue desenvolver, mas na verdade vamos colocar outro ponto importante aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar pronto já as outras telas. Aqui no Desk, que é uma tela maior já, eu vou deixar 24 pixels. A gente consegue configurar as telas aqui, tá, galera? Aqui embaixo, na nova configuração, vai estar aqui essas telas principais. Então a Ultra Wide vai estar aqui, que eu vou deixar 24 também. Aqui eu vou deixar 20. Vou deixar 20 aqui. E aqui na Ultra Wide eu vou deixar 24. Aqui no tablet eu vou deixar 16. Tamanho de fonte. E aqui no mobile eu vou deixar 14. A altura da linha não vou mexer, tá, galera? Então fechou. Coisa simples. Então eu já configurei meu padrão, meu body. Aqui então tudo que vier para baixo, daqui para baixo, ele vai puxar, ele vai herdar o pai, que é o body da Luana. Então vai estar mais certinho aqui, ó. Então fechou. Renomeamos. O que eu preciso? Eu preciso que esse conteúdo aqui, ó, ele fique no meio. Correto? Essa imagem, eu vou puxar ela como imagem de fundo, que eu já puxei já, tá, galera? Mas esse conteúdo aqui, eu preciso que ela fique no centro e fique alinhado à esquerda. Então, eu vou precisar colocar um container, uma div aqui. Tá? Note que essa div ela ficou aqui em cima, tá vendo? Ela tá aqui em cima. Eu até vou colocar uma corzinha nela aqui, só para vocês verem. Note que ela está aqui em cima e eu não quero que isso aconteça jamais. Eu quero que ela fique centralizada no meio. Eu preciso transformar esse camarada em um display flex. Ele está como display block. Então vamos deixar ele display flex. Eu quero que ele fique alinhado. Quero que ele fique alinhado na horizontal, na vertical, na verdade. Ele já está na vertical. Deixar ele na horizontal, na vertical. Quero que ele fique justificado, alinhado ao centro. Alinhado ao centro. Então ele já vai vir para cá. Por que ele diminuiu? Pô, antes ele estava grandão, agora ele ficou um quadradinho pequeno. A gente precisa configurar o tamanho, a largura dessa div. Fechou? Então o que a gente vai fazer agora? Simples, cara. A gente vai vir aqui, vai clicar no nosso conteúdo, na nossa div. Eu vou até renomear ele aqui. Container header. Qual que é? DF Luana. Vou colocar só DF. Já era. DF. Beleza. Renomeei. Galera, um pulo do gato aqui que eu vou passar pra vocês agora, tá bom? Normalmente a galera, tem umas galera que começa já a desenvolver e coloca o width em pixel. Cara, pixel
ele é um perigo, tem que saber utilizar ele como qualquer outra porcentagem, qualquer outro parâmetro, qualquer outra coisa que a gente vai utilizar, a gente tem que saber utilizar da forma correta, tá? Então, vamos aqui passar para vocês. Eu vou deixar alinhado 100%, tá? Eu quero que ele estique 100%. Então, ele vai esticar 100%. Você vai ver que ele tá assim só essa linha porque eu não defini a altura, tá bom? Mas eu vou colocar um padding aqui superior, um padding inferior, correto? Fechou, aí já dá pra vocês verem. E o que eu vou alinhar aqui, ó? Eu vou alinhar um max width. O que é o max width? Eu vou colocar uma largura máxima que eu quero que ele atinja, tá bom? Então eu vou colocar 1200 pixels. Ele já tá aqui, ó, já deu um espacinho. Fechou? E eu não poderia colocar 1200 pixels direto aqui, Marcos? Poderia, mas só que eu vou mostrar algo que acontece. Bom, vou até zerar aqui para vocês. Poderia colocar 1200 pixels aqui. 1200 px. Ele chegou no mesmo resultado. Mas na responsividade, galera, olha o que acontece. Na responsividade... Aqui, ó. Opa, tá travando. Tá travando meu PC. O que acontece nessa responsividade quando a gente coloca aqui? Deixa em pixel. 1200 pixels, ele vai herdar para todas as outras telas, tanto para o tablet, tanto para o celular deitado ou para o celular, ele sempre vai ser 1200 pixels para qualquer lugar, para qualquer dispositivo. Ele vai manter como regra esse 1200 pixels. E o que acontece na responsividade? Quando ele vai se alinhando, os conteúdos que estão dentro, eles não vão se alinhar junto, porque ele já vai estar, ele vai herdar o padrão do pai, que nesse caso é esse container que a gente definiu aqui. Então o que acontece? Não vai quebrar o layout, ele não vai ficar maleável, ele não vai se ajustar de acordo com o conteúdo. Cara, eu queria muito mostrar isso pra vocês. Aqui, ó. Quer ver, ó? Vou fazer melhor. Eu vou colocar um padding aqui do lado dessa seção. Eu vou vir aqui na header, correto? E vou colocar um padding aqui. Por que eu vou colocar um padding? Porque eu sempre quero que fique esse padding aqui. Bom. Então eu tenho um padding, o padding ele existe, eu coloquei, mas o que está acontecendo? Marcos, ele não está acompanhando, tá vendo que ele está encostando? Por que ele está encostando? Porque esse camarada aqui, ó, ele tem 1200 pixels de largura. Ele sempre vai ser 1200 pixels de largura, independente de qual for a tela que a pessoa vai estar vendo. Então, o que eu teria que fazer? Poxa, eu teria que configurar cada tela para seu respectivo tamanho? Sim, se eu for utilizar desse jeito, eu vou ter que fazer isso. Mas não é isso que eu quero, não é isso que a gente quer. Pô, eu quero otimizar o meu trabalho, quero fazer o mínimo possível e o melhor, para que não tenha que ficar fazendo retrabalho. Como dizia minha mãe, cara, faça bem feito uma vez para não precisar fazer duas vezes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir esse cara aqui como 100%. Então, esse cara aqui, ele sempre vai ser 100% do conteúdo. Porém, o max width, eu quero falar o seguinte, ó, a máximo de largura que você vai atingir é 1200. 1200 px, né? Correto. O que vai acontecer com a responsividade? Cara, a responsividade é como que ela é maravilhosa, sabendo trabalhar com ela. Aqui, ó, você vai notar que ela nunca vai encostar. Por quê? Porque tem um padding que eu coloquei, que a gente colocou aqui. Porém, esse conteúdo vermelho aqui, ele se adapta. Por exemplo, ele vai falar o seguinte, se não for 1200, eu vou me adaptando. Eu vou encolhendo junto com o conteúdo. Então, ele nunca vai encostar. Coisa que se a gente configurar o tamanho direto no width, ele vai encostar. Se a gente colocar um padrão fixo aqui, ele vai manter o padrão fixo. Então é saber utilizar a margem, saber utilizar o pixel, saber utilizar cada elemento que a gente tem para trabalhar, correto? Aqui, numa versão já do computador, uma tela maior, eu não quero que fique 1200, eu vou deixar 1280 pixels, certo? E aqui eu vou manter 1440 na ultra wide de largura. Fechou, galera? Simples, né? Fácil. Mas na verdade, até agora aqui tá de boa, mamão com açúcar. Tranquilo, eu vou tirar essa cor daqui, que a gente não vai utilizar essa cor, só pra vocês verem mesmo. Ó, só clicar na azulzinha aqui e dar um reset aqui. Pronto, ele volta ao normal.
Gente, antes da gente colocar os nossos conteúdos dentro, o que eu vou fazer? Eu vou configurar esses paddings aqui. Eu normalmente costumo colocar dois rains, depende do conteúdo. Eu costumo colocar esse aqui de 2 rain ou 1 rain. Por que eu coloco esses camaradas aqui? Porque eu quero definir um padrão que ele nunca, jamais cole texto nenhum aqui dentro, tá bom? Beleza. Definido isso, a gente definiu a nossa largura máxima, que vai ter nosso container, que vai ter esse cara aqui, correto? Depois a gente vai colocar um container, que vai estar aqui, que vai englobar todos esses nossos integrantes aqui, ó. O logo, o texto, H1, H2, tá bom? Parágrafo. Vai estar tudo aqui dentro desse container aqui que eu vou colocar aqui, ó, como container left. Certo? Vou colocar o nome dele que é df. Já era. Gente, esse container aqui eu vou querer o seguinte. Eu vou colocar uma largura máxima para ele de 500 pixels. Tá bom? Vou colocar aqui para forçar ele sempre ficar 100%. Fechou. A gente nota como padrão, ele, como bloco, ele já fica alinhado à esquerda, tá bom? Bloco por padrão. Agora que eu vou puxar os textos, vou puxar o logo. No Webflow aqui não, vocês vão notar que no Webflow eles não tem tipo o ícone de logo igual tem no WordPress. Então a gente coloca a imagem e puxa como SVG, tá? Aqui, ó, eu vou renomear isso aqui, ó, como custom. Eu vou colocar aqui, ó, logo Luana. Por que a gente configura isso? Tá vendo aqui, ó, aqui no seu canto inferior ele fica vermelhinho, porque a gente tem que renomear para indexar melhor no Google. A gente vai mostrar para o Google que isso aqui é uma imagem, isso aqui é um logo, pô, o logo da Luana do ED, entendeu? Então a gente configura aqui, já dá um nomezinho para ele. Eu já até vou pegar esse logo. Ele tá por aqui, galera. Esses aqui são os últimos trabalhos que a gente fez pra ela. Vai pra pra cá. Aqui, ó. Atenção não é atenção não, né? É lista de espera. Puxei o logo errado. Acontece. É lista de espera. Aqui, ó. Lista de espera. Fechou. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar tudo primeiro, depois eu vou organizar, colocar o tamanho certinho, bonitinho, tá? Então vou colocar aqui H1. Aí agora aqui eu vou colocar, sinalzinho demais, vou colocar o parágrafo. Depois eu vou colocar, opa, o parágrafo aqui, né? Puxa pra cima aqui. Aí agora eu vou colocar o botão. E o que mais? Só isso. Textinho aqui embaixo, tá ok? Então, gente, o que eu faço primeiro? Eu sempre insiro todo o HTML. Então, vou inserir todo o HTML primeiro, como eu acabei de fazer. E agora eu vou mexer em fonte, vou mexer no qual vai ser o texto. Então, vem aqui, vou copiar, vou jogar esse camarada aqui. Vou jogar esse camarada aqui. Vou pegar esse carinha aqui, jogar pra cá. Copiar o botão, a cópia do botão, agora o textinho aqui, ao clicar, pronto. Tá ficando zoadinho, né, pessoal? Vai ficar legal, vocês vão ver. Aqui eu vou definir uma largura um pouquinho maior, eu vou definir uma largura de 550. Só pra esse aqui ficar em 3 linhas, e esses camaradas a gente vai ajustar agora. Então, beleza. Eu sei o seguinte, eu sempre priorizo, galera, tamanho
sempre priorizo o layout, porque senão os designers eles ficam loucos com a gente. Então a gente sabe. Vamos lá. A fonte é 020202, a cor dela, né? A fonte a gente já viu que é o Poppins, ela tá num bold 120. Então, vamos lá, 0202. Eu vou tirar, só colocar 100% aqui. Correto, ela já vai vir. Aqui, ó, como padrão. Ah, Marcos, a gente configurou lá no body o padrão de 120. De 120%. Por que aqui tá 44 pixels? Porque aquilo lá só vai funcionar para corpo de texto. Tá? H1 a gente vai ter que configurar todos. Então aqui, ó, nesse caso, ó, a gente vai ver que o texto ele já tá, ó, na verdade a gente configurou para 130, né? Ele já tá 130%. Só que aqui no título, na H1, ele não tá. Então, gente, só colocar aqui, ó, 120%. O que mais? Tá na Poppins. Cara, eu adoro a Poppins. A Poppins é uma fonte bonita, rapaz. Essa cor aqui, ó, a gente vai colocar agora, que é esse amarelinho. Produto. Pra gente mudar o texto aqui é uma coisa mais simples, né? Se fosse lá no WordPress, a gente teria aqui que nomear um spam, né? Uma classe um pouco diferente para ele. Aqui no Webflow, isso aqui é um pouco mais fácil. Isso é mais fácil. Então a gente vai vir, selecionar ele, coloca no botãozinho ali de pintar, que ele vai dar uma classe, ele vai separar essa classe pra gente. Então o que a gente vai fazer aqui é só colar aqui a fonte. Simples. E ele já, por padrão, ele já renomeia já o seu estilo aqui. A gente pode colocar TXT, só um exemplo, 002. Pronto. Por que eu copiei isso aqui? Eu vou copiar porque aqui embaixo eu sei que vai ser a mesma cor em vendas. Então, em vendas, a gente vai vir aqui, separar também, que é o pincel. Tá lá. Fechou? Ah, outra coisa, eu já vou diminuir essa imagem aqui, ó. Essa imagem, eu quero que ela fique, ela tá 100%, vou deixar 100% aqui em cima, no width, mas aqui eu vou colocar 350 pixels de largura. Opa. Calma aí. 350 pixels. Acho que foi muito ainda. Quanto que tá aqui? Tá 240. Vou colocar 240. 200 e... Vou colocar 200. 230. Fechou. O tamanho dessa fonte aqui, ela tá em 45. Aqui, ó. 45 pixels. Mas eu vou deixar... Vou aumentar um pouquinho, talvez. Vamos deixar em 45, aí a gente aumenta a largura do container. Pra ele ficar... Na verdade, essa tela é um pouco menor, né? Galera, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. A configuração dessa tela aqui, ó, ela é 1920, tá? Já é numa tela grande de computador. E essa tela que a gente está mexendo, ela não tem essa largura. Tá? Ela tem uma largura de 1200 de largura. Então, consequentemente, o texto ele fica um pouco menor. Aí a gente vai configurar como padrão, do jeito que está aqui 45, nessa tela maior daqui. Aí a gente consegue ficar mais fiel ao layout. Então aqui vai ser 45 pixels e aqui eu vou fazer o seguinte. Vou aumentar para 600. Essa aqui, ó. Um pouquinho mais, 620. 630, talvez. 650. Aí, ó. Show de bola. Deixa eu mudar essa música aqui. Essa música aqui é muito broxante. Essa aqui é boa. Vamos lá. Sorry. Beleza. Configuramos uma. Vamos voltar para a tela padrão aqui. Fechou, galera? Tudo que a gente for alterar, a gente tem que sempre alterar, se atentar a alterar aqui dentro do desk, tá? Onde que tem esse asterisco aqui, ó.
que se a gente alterar aqui, ele só vai aplicar para essa tela, não vai aplicar para as demais. Então a gente sempre configura nessa tela principal, depois a gente vai adaptando cada uma a sua tela. Fechou? Beleza. O texto aqui ele está em 20. Aqui ele vai ficar... Vou deixar 16. 14, porque eu quero que ela fique literalmente em 3 linhas. 140. Vou deixar. Aqui, galera. Vou fazer o que também? Aqui eu já vou deixar tipo uns 12 px. Cara, o que manda é sempre o layout, meus queridos. Sempre seja fiel ao layout, porque senão o design fica louco. Fica com ciúmes. Ah, não tá igual ao meu design, não tá igual, não tá parecido. Então se for pra você priorizar, por exemplo, o cara colocou 14, mas ali não fica legal, não tá igual, literalmente igual ao layout, pô, prioriza o layout. Sempre vai no layout, não vai ter erro, tá? Aqui no botão eu quero o seguinte, eu quero que ele fique em 100%. 100%. Ele vai esticar tudo, só que ele vai estar alinhado à esquerda, então aqui é simples, é só a gente alinhar aqui, ó, no centro. Tá. Só que eu não quero que ele fique em 100% de fato. Então eu vou colocar um max width para ele também de 500, 400 pixels. Vamos ver como vai ficar. Um pouquinho mais. Vou deixar 480 pixels. Fechou. Aqui também. Eu quero que ele literalmente fique em 480 pixels. Ele siga o botão, porque eu quero que ele fique literalmente embaixo. Tá vendo? Ele já se alinhou embaixo. Fechou? Galera, estamos quase acabando. Por incrível que pareça. Outra coisa que a gente vai ter que definir agora. Eu vou definir primeiro esses. Tá vendo que tá semi-bold? Vou colocar agora também. Então em método aqui, ó. A gente vai fazer o mesmo. A gente vai clicar. Eu quero método apenas. Então eu vou aqui, ó, no lapisinho. Vou falar o seguinte. Eu quero que você fique agora bold. Certo? Então aqui vai ter, vou renomear aqui txt0003, 002, 002 já existe, né? Então 002.1, ou traço 1, melhor. Vou copiar esse aqui, o padrão, e vou encontrar os outros agora. Gerou mais de 8 dígitos. Opa. Gerou mais de 8 dígitos. É isso. Lapisinho aqui. E o outro é o qual? Virou mais de 8 dígitos. E aqui as pessoas vão... querer comprar. Tá, lapisinho também. Agora eu vou colocar aquela classe que eu já fiz. Pronto, aqui. E aquela aqui. E essa classe aqui também. Colar aqui também. Pronto, gerou, foi. Tá, eu vou querer aumentar aqui um pouquinho. Coisa simples. Deixa 14.5. Eu quero que o Q desça pra baixo. Pontos 8. Aí. Fechou. E aqui, ó, termos de uso. O que a gente vai querer? Termos de uso de privacidade. Aqui, ó. Aqui eu vou deixar também aquele boldzinho que a gente colocou. Que a gente fez lá em cima. Aqui, ó, pronto. E aqui eu vou deixar um pouquinho maior essa fonte. Aí. Galera, então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vou mudar a cor do botão e vou dar esses passos aqui, ó. Tá? Vamos lá. Quero a cor desse botão. Tá em verde, esse verdezinho aqui. Vou pegar o hexadecimal dele. Vou vir aqui no botão, selecionar o botão. E vou mudar essa aqui. Fechou. Mudamos. Mas eu quero deixar um pouco mais alto. Eu não quero que cole tanto. Quero que fique assim um pouco mais largo. Eu posso definir isso no padding, tá bom? Posso aumentar o padding aqui do botão, que ele vai aumentar. Eu também, mas eu costumo fazer como padrão, meio agora, isso aqui é
um pouquinho mais da minha pessoa, eu prefiro organizar isso no line height. Então vou deixar em 220 aqui, 200%. Aí o que eu vou querer aqui também? Vou querer que seja tudo maiúsculo. E eu vou querer mudar a fonte, verdade, a fonte. Tá em Poppins aqui, ó, o padrão dela. Tô com o botão selecionado. Quando vocês tiverem dúvida onde você está selecionado, vocês olharem aqui no canto esquerdo, tá, galera? Fechou. Tá aqui selecionado, bonitinho, pá. Vou mudar, quero a Monte Serra. Tá aqui, ó, Monte Serra. Eu quero que ela fique tudo em maiúsculo. Então a tendência do maiúsculo é sempre ficar maior, a tendência dele, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa fonte para ela meio que ficar quase o tamanho das outras. Vou deixar uns 14 aqui, ó. E também quero mudar essa borda. Quero que ela fique arredondada. Então eu vou colocar 100 aqui. PX no arredondamento, no body radius. Que ela vai ficar arredondadinha, bonitinha. Outra coisa que a gente vai fazer agora é dar espaçamento. E eu quero que esteja espaçamento uniforme em todos os lugares. Então eu vou dar um gap dentro desse container que a gente pulou, que é o container left def. Então eu vou dar aqui, ó. Para isso, para a gente fazer esse espaçamento de gap, dar um espaçamento tudo junto, a gente precisa redefinir, em vez de ficar div block, display block, a gente precisa que esse container ele seja display flex para que funcione o nosso gap, tá? Percebe que ele ficou meio zoado, só que é só a gente redefinir aqui, ó, como vertical, para começar do superior. Aqui, ó, superior, bonitinho. E dá um gapzinho aqui. Eu não vou dar muito gap. Ó, vou dar um gap de 10 apenas. Porque ele vai aplicar esse espaçamento em todos os elementos de 10 pixels. Na verdade eu vou diminuir. Porque eu quero que o espaçamento maior seja dessa imagem e desse aqui, ó, do botão. Então eu vou vir aqui. Em vez de ser 10, ó, note, se você clicar aqui, ó, ele vai selecionar aquela classe que a gente fez. A gente quer que seja no texto inteiro. Então, seleciona o texto. A gente vai aumentar o gap aqui para 20. Oh, o padding, não, a margem, correto? A margem para 20. Deixar os 25, talvez. 25. E aqui também eu vou dar um espaçamento aqui. Espaçamento não, vou dar uma margem aqui também de 20. Porque aqui nesse caso aqui, ó, esse texto H1 já tem um espaçamento aqui, já tem uma margem aqui, ó. Então eu vou zerar essa margem e vou aumentar esse cara aqui, ó. Deixar 30. E esse texto aqui, o H1, eu vou querer diminuir esse tamanho. Então só o H1 como padrão, ele já vem com uma margem em cima e uma margem embaixo. Eu vou diminuir essa margem de baixo. Eu quero que ele fique um pouquinho mais juntinho. Deixar 0? É, porque já tem um gap separando de 10, verdade. Deixar 0. Aqui, ó. Então a gente já vê que tá... Pelo menos o visual já tá um pouco parecido, né? Aí, galera. Esse tá pedindo água. Então pra gente ver aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá quase parecido, não tá tão parecido, mas a gente vai organizar agora essa tela aqui, ó. Pra que esse texto fique uniforme certinho. Então aqui, ó, vou aumentar esse texto. Vou deixar uns 15, 16. Acho que já vai. Aí, ó, deixa assim. 17. Aqui eu vou aumentar para 14. Ele vai quebrar. Só que aí eu vou aumentar a largura dele. Do max do width. Vou deixar 520. E o botão também vou deixar 520.
Opa, o botão foi pra baixo. Não quero que você vá pra baixo, não, meu filho. 520. Quero aumentar um pouquinho a altura desse botão, que eu acho que ele tá pequeno aqui nessa tela só. Aí. Eu quero que esse espaçamento também seja um pouquinho maior. Em vez de ficar alterando, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no gap, no container, e vou aumentar um pouco esse gap. Que ele vai aplicar o espaçamento para todos. Aqui, ó, vou deixar assim. Bonitinho, papo 1. Então, uma tela já foi. Olha outra coisa importante. Isso aqui, ó. Ele não tá em bold, esse textinho aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar. Vou tirar com essa classe. Vou dar uma outra txt 002. Classe 2. Eu só vou mudar apenas a cor dele. Porque é isso que acontece, só muda a cor. Ela fica em 100%. On black. Opa. Aí, ó. E a cor dela também é diferente. Vou pegar a cor agora aqui, ó. Aqui, ó. 6A, 6A, 6A. Ó, certifiquei, ó. Tá mudado aqui. Aí, agora sim. Beleza. Mudamos isso, mudamos aquilo. Cara, o que eu vou fazer agora? O que eu costumo fazer? Cara, eu vou, antes de colocar a imagem, eu vou ver as outras telas, como que tá ficando. Então, eu já sei que aqui eu vou ter que diminuir esse tamanho. Eu já sei que aqui, ó, vou ter que diminuir também. Correto? Então, vamos lá. Começar pelo tablet. Como eu falei pra vocês, pessoal, a gente sempre vai priorizar o layout. Cara, o certo, o correto era mandar todas as telas pra gente ter a noção de como vai ficar, de como vai ser. Mas a verdade, galera, vocês querem saber da real? Raramente vem todos os layouts bonitinhos de todas as telas e como tem que ficar. Então a gente que tem que meio que, nosso trabalho é ajustar e já ir percebendo certas coisas. Então já sei que eu vou ter que diminuir esse cara. Eu já sei que esse cara aqui também vai ser diminuído. 8. Então, esse cara aqui também vai diminuir um pouquinho. A imagem. Cara, meu PC tá um pouquinho lento. Mas eu vou gravar e vou postar. Então vamos deixar aqui 150. Mais ou menos. Tá bom. A gente configura. Beleza. Aqui, ó, eu vou agora vir no container geral, que tá o left, container left aqui. E eu vou diminuir a largura dele. Tá. Então aqui eu vou deixar uma largura, eu sei que fica normalmente 800, 700 e pouco. Opa. Ele sempre fica 700 e pouco no tablet, então vou precisar que esse container que fica à esquerda, ela fica pelo menos uns 400 pixels. Uns 400 pixels de largura. Vou vir aqui, vou deixar 380, quero um espaçamento legal.
Aqui não vai ter jeito, galera. Para ficar legível para o nosso usuário, a gente vai ter que deixar em mais linhas esse cara aqui. Senão o cara também não consegue ler, né? Aí fica difícil. Aí como que vai captar lead desse jeito? Como que vai vender? Como eu falei, se a gente puder priorizar o layout e puder fazer que o leitor também veja, né? Não adianta só ficar bonito e o pessoal não conseguir ler. Tem que ler. Aqui eu vou diminuir esse tamanho dessa CTA aqui, ó. Deixar aqui a 12 pixels. O tablet já foi. Você percebe que ele vai herdando, ó. Ele vai herdando por natureza. Então, deixa eu ver o mobile, como que tá ficando. Percebe, galera, que é o seguinte, ó. Que ele nunca tá colando. Por que ele não tá colando? Foi porque lá no começo a gente definiu que o nosso header, a gente sempre vai ter 2 RAM, tá? Só que no mobile eu não quero que fique 2 RAM. Por que no mobile eu não quero que fique? Porque o mobile já é uma tela pequena, galera. Já é uma tela que você sempre trabalha com 360 de largura, 420, 430 de largura. Então a gente precisa aproveitar o máximo de tempo. A gente não quer que cole, então um RAM já é suficiente para isso, para não colar. E a gente quer que fique tudo alinhado ao centro, tá? Então eu vou fazer aqui ó, nesse deitado primeiro, que eu já vou herdar tudo, tá? Então, ó, ele já tá como display flex, o container? Não tá como display flex, então vou deixar ele como display flex. Eu quero que ele fique alinhado ao centro, tá, galera? Eu vou começar a alinhar tudo agora, na tela deitada. Note que eu tô aqui, ó, na segundinha aqui, ó. Então, vamos lá. Alinhado ao centro. Eu quero que fique aqui, ó, alinhado ao centro. Fechou. Esse aqui eu quero que fique texto também alinhado ao centro. Texto também quero que fique alinhado ao centro. Opa. Aí. Alinhado ao centro. O botão já tá, o texto também já tá. Esse texto aqui. Então, fechou. Só que esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, a gente já bem vai deixar ele aqui pra baixo. Ah, mas tá colando lá embaixo, Marcos. Pô, galera, isso aí é fácil de resolver. Isso é arroz com feijão. A gente só colocar um padding aqui, embaixo, inferior, de 3 RAM. Ele vai subir um pouquinho. E a imagem, a tendência da imagem, ela fica aqui agora. A partir do celular deitado, ela já fica aqui, tá? E a gente vai ter que definir, a gente não vai definir mais em VH, tá, galera? A gente vai precisar colocar um padrão fixo. Aí levanta aquele questionamento, por que nas outras telas a gente vai utilizar o VH, que sempre, o que significa o VH? É o Viewport Height, que ele vai ocupar 100% da altura da sua tela, tá? E no celular, a gente vai deixar em pixel, porque a gente quer um padrão fixo, tá? E por incrível que pareça, no celular, a gente tem muita variação de tamanhos de celulares, então, tipo do iPhone 12 para o iPhone 6, a gente precisa atingir o máximo de pessoas. Então, na questão de altura, a gente tem bastante discrepância. Agora, em questão de largura, não muda tanto. Então, por isso que vocês vão ver a gente utilizando bastante porcentagem na largura, quando é no mobile, tá? No mobile a gente vai utilizar bastante porcentagem, quando é referente à largura, que é Viewport Width, que é o VW. Tá? Agora, em altura, questão de altura, a gente vai utilizar pixels. Eu costumo utilizar pixel por conta dessa discrepância de celulares. Tem um celular que é menorzinho, tem um celular que é maior. Então, para atingir o máximo de pessoas, acabar com essa frescura, coloco pixel aqui. Eu vou colocar 750 pixels. Foi para 7000, né? Aí, ó, 700 pixels. E aqui também, ó, vocês já percebem que ele herda, né? Então, como eu falei para vocês, eu sempre costumo trabalhar aqui, ó, com 400. Aqui, fechou. Agora, nessa fonte aqui, ó, eu vou deixar em VW. O que é o VW? Viewport Width, como eu falei para vocês, é a porcentagem. Um VW significa 1%. Então, é a mesma coisa que porcentagem. Então, eu vou colocar aqui, tipo, 6 VW. Vou aumentar, 6 não, vou deixar 6.5. O que vai acontecer aqui, ó? Como ele está em VW, ele vai acompanhar, ele vai ficar uniforme. Então, se eu descer, ele sempre vai ficar em 3 linhas, tá vendo?
Se aumentar, ele sempre vai ficar em 3 linhas, a não ser que ele quebre numa tela gigantescas aqui. Só deixar aqui, ó, em 6.2, que aí sim ele vai acompanhar em 3 linhas. Só vocês acharem o tamanho ideal aqui para vocês. Eu vou deixar aqui 6.2. E esse texto aqui, eu vou diminuir no pixel. Não, vou fazer o seguinte. Vou utilizar 4VW também. 3. 2.8. 2.5. 2.4. 2.3. Só que na tela aqui fica um pouquinho, então vou ter que aumentar, galera. Deixar em 3. Mesmo, que aí já dá pra ler. Fica legal, dependendo da tela mais pequena. Ó, normalmente ele mostra aqui, ó, quais são os celulares que vão pegar. iPhone 12. Vendo ali, galera? Do ladinho, aparece ali. Fechou. E aqui, ó, eu vou diminuir esse cabra aqui. Em vez de deixar o gap de 6, eu vou diminuir um pouquinho, porque eu quero que ele cole um pouco mais. Deixar 4. E aqui, ó, nesse texto, no texto eu vou deixar tipo uns 10. Ele fica um pouquinho mais justinho. Não, deixar uns 12. 12 aqui. E 15 aqui. Fechou. Agora essa questão aqui. Tamanho de fonte. Será que tá boa essa daqui, cara? Pro mobile. Pro CCTA. Vou deixar assim mesmo. Em 11. Cara, o que tá meio tirando os nervos esse aqui, ó. 2.8. Vou deixar assim. Aí, ó. Vou deixar assim. Então, basicamente, a gente já tá quase com o responsivo quase pronto. Vou começar do menor pro maior, do maior pro menor. Então tá assim, correto. Vai ficar aqui a imagem aqui do lado. Quando a pessoa for, tá assim, correto? A pessoa vai descendo. Olha como vai acontecer. Já quebrou ali, que tá no tablet. A gente já tá no tablet, ó. Só vocês olharem aqui. Já tá no tablet. Aí vai pro celular deitado. E agora vem pro mobile. A gente já vê, ó. Se adaptando. Cara, totalmente responsivo. O que a gente tem que fazer agora, galera? O mais difícil já foi. A gente só precisa colocar uma imagem na header. A gente vai vir aqui na nossa header aqui, ó. Estamos selecionado a header. Estamos selecionado. A gente vai vir aqui ó, em color. A gente vai estar vendo aqui ó, background. A gente vai vir aqui adicionar. Precisa que seja o tamanho do cover para se adaptar ao nosso. Vai ficar centralizado no centro. E eu quero pegar a imagem que está aqui embaixo. A imagem, a imagem, a imagem. Cadê você, minha filha? A imagem tá aqui. Essa imagem? Não, essa imagem não. Essa aqui. Cara, também não é. Se não for... Olha aqui, ó. Essa imagem aqui. Então tá bom. O note que a gente configurou na tela principal. Então nessas outras já vai estar essa imagem. Só que no mobile a gente já vai querer uma imagem diferente. Aqui no mobile a gente já vai querer que esteja outra imagem. Que já esteja essa imagem aqui. Então, ó,
trampo todo, galera. Já era. Acabou. Olha como que fica bonitão. Tá vendo? Simples. Fácil. E totalmente responsivo. Aqui, ó, nessa tela aqui um pouquinho menor. Tá vendo que ele tá um pouco para baixo aqui, ó. E eu quero aumentar um pouco esse logo também. Vou configurar isso agora. Aqui no mobile. Aqui, quero que isso aqui fique maior. Vou deixar 200. Vou deixar 180. Sim. Ponto 5. Eu vou diminuir o tamanho da header para subir um pouquinho mais. Vou dar um espaçamentinho também entre eles. Vou aumentar esse gap aqui para o container. Tá vendo aqui, ó? Vou deixar em 8 mesmo. E aqui na header eu vou diminuir isso aqui, ó. Vou deixar 740, 730. 730. Pode ser. Pode ser. Aí fica assim essa beleza. Galera, perceba que eu demorei um pouquinho porque eu fui mostrando pra vocês o passo a passo, o que eu penso, como eu levo, o que eu levo em consideração, o que eu não levo em consideração. A rainha, sempre a rainha do nosso trabalho sempre vai ser o layout, sempre vai ser priorizar o layout. Vocês percebem que, tipo, tava 18 pixels ali, você não deixou 18, você deixou um pouquinho porque eu não quero mexer na rainha, que é o layout. A rainha é o layout, sempre vai ser o layout. Aqui, ó. Tá vendo aqui essa quebra aqui no 430? Quero que fique 300, então vou ter que realmente diminuir. Não quero que esteja aquela quebra para 4 no mobile. Então aqui deixar realmente 6.3. 400 e aí, ó. Pronto. Tá aí, galera. Agora é só a gente vir aqui e publish. Vamos postar. Para teste mesmo. Tá. Essa aqui é a configuração básica. Depois eu mostro para vocês como a gente faz página de captura. Mas aqui, ó, normalmente que a gente poderia colocar um pop-up aqui para a pessoa preencher um formulário e ser encaminhado. Mas o básico, arroz com feijão, tá aqui postado. Olha aqui, ó. O que eu falei para vocês sobre o CMVH? Tá vendo que ele não deixa fazer barra de rolagem. Ele sempre vai ocupar 100% da minha tela. Apenas no mobile que ele não vai ser mais CMVH. Tá? Porque a gente já configurou pixels. E eu uso uma extensão para a gente olhar o mobile aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Essa extensão eu acho muito boa. A gente vem aqui, ó. Se vocês quiserem ver lá, só vocês pesquisarem a extensão de responsividade no Google aí. Vocês abaixam a extensão. Ó, iPhone Pro, iPhone 11. Tá vendo como fica organizadinho? Esse Xiaomi aqui, ó. Você percebe que ele nunca encosta. Sempre vai manter as 3. Marcos, mas tá encostando aqui, ó. Essa aqui já é questão da imagem, tá, galera? A gente pode diminuir um pouco isso aqui na imagem, esses caras, para ele ficar um pouquinho mais para dentro, para realmente não pegar em nenhum celular. Tá? Isso aqui é o que a gente consegue configurar também lá no Figma, lá só jogar um pouquinho essa imagem um pouquinho mais para dentro, que já era. Tá vendo? O iPad aqui, ó. Importante, hein, galera? O iPad. Você vai ter que puxar outra imagem para o iPad, ou melhor, talvez não precise nem puxar outra imagem. A gente vai vir aqui no iPad. Que já defini, não quero mais sem VH, meu querido. Eu vou estipular 700. Deixa eu pensar, galera. 600 pixels, vamos lá. Quero que fique assim, 600 pixels. Você percebe que a imagem ela já deu uma encolhida.
tá ocupando 100%. Não tá mais sem VH, eu coloquei pixel aqui, coloquei a altura. E aqui, ó, só a gente redefinir isso aqui, bonitinho. Como falei pra vocês, gente, rainha, não se mexe na rainha, que é o layout. .360, vai coisar um pouquinho mais. 370, eu não quero que encoste ali. Aí, ó, esse fonte, esse aqui, diminuir, deixar pra assim, 10. Pronto, vai ficar assim. Pronto, galera. Agora a gente vai vir aqui, ó, desafio da Luana. Vai dar um refresh, tá postando, publicando. Galera, sempre quando eu termino o layout, eu sempre uso essa extensão, que ela me salva muito. Pra ver essa questão de responsividade, porque o que a gente quer atender o máximo de telas possíveis, fique boa pro usuário, que o cara consiga ver. Então esse aqui é o postado. E essa aqui é o que a gente fez na aula. Diferença mínima. Tá fiel, questão de gosto. E eu já, ó, lindo, maravilhoso. Já publicou. Vou dar um refresh aqui. Pronto. Então agora eu vou vir aqui. No tablet. Já mudei aqui. Ah, Marco, mas eu não gostei. Poderia fazer algo melhor, poderia ter algo pensado. Aí a gente tem que sentar com os pessoal do design e alinhar esse que a gente vai fazer aqui. Mas normalmente, galera, já percebe que já tá bem melhor, não tá cortando mais a Luana. Tá centralizado isso aqui no meio, tá bonitinho, a pessoa consegue ler. Aqui tanto nesse tablet, quanto nesse, tá atingindo o máximo de telas possíveis. E fácil, cara. Simples, fala a verdade. E bonito. É sobre, galera. Então, cara, queria agradecer aí a todos vocês. É nóis, um abraço, fique com Deus. E até a próxima implementação, pessoal. Até o próximo Devs. Tamo junto.